Ortografia, sinais de pontuação. Ortografia, como se sabe, é a arte de escrever bem, tudo certinho, bonitinho. Ortografia, do grego orto, correto, mais grafos, escrita. E uma parte importante da matéria ortografia é a que organiza a utilização dos sinais de pontuação. Os sinais de pontuação representam na linguagem escrita os efeitos do ritmo e da entonação da língua falada. Por exemplo, pausas, espanto, perguntas, ironia e destaques de um trecho da mensagem. Aplicando corretamente a pontuação no texto, se transmite a mensagem de modo que o leitor possa interpretar bem não só a informação, mas também as emoções e o contexto contidos nesse texto. Sem uma correta pontuação, a mensagem fica assim meio sem graça. Tipo isso. Uau, eu fui muito bem na prova, sabia? Meu professor me parabenizou, meus pais ficaram orgulhosos de mim e eu estou muito feliz. Agora, veja o mesmo texto lido com ritmo e entonação, transcrito com a magia da pontuação. Uau! Eu fui muito bem na prova, sabia? Meu professor me parabenizou, meus pais ficaram orgulhosos de mim e eu estou muito feliz. Legal, não é? Então vamos desvendar essa magia conhecendo os principais sinais de pontuação. Com vocês, o ponto de exclamação. O ponto de exclamação serve para destacar as chamadas interjeições, aquelas palavras que expressam emoções mais fortes. Ai! Susto! Olha-me, Deus! Surpresa! Nossa! Ou palavras de ordem. Mãe! Silêncio! Atenção! O sinal de exclamação sempre encerra uma frase. Então, depois dele, começando uma nova frase, a primeira letra deve ser maiúscula. Ok. Bom, se não for para encerrar a frase com uma exclamação, você pode usar o nosso próximo sinal, o ponto final. Como o próprio nome diz, esse pontinho serve para finalizar uma sequência de ideias, discretamente, sem chamar muita atenção. Blá 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 blá. Enquanto a exclamação é assim meio dramática, Eu não gosto de Giló. o ponto final é bem de boa. Eu não gosto de Giló. Nossa próxima atração é o ponto de interrogação. Interrogar é fazer uma pergunta. E quando fazemos perguntas, falamos com uma entonação especial, não é mesmo? Não é mesmo? Essa entonação especial é representada no texto exatamente pelo ponto de interrogação. Veja a diferença de entonação. Eu aposto que você gosta de Giló. Você não gosta de Giló? E por que eu deveria gostar de Giló? Note que, a exemplo do ponto de exclamação, o sinal de interrogação também encerra uma frase, e a frase seguinte começa com uma letra maiúscula. A propósito, você gosta de Giló? Deixa pra lá. Vamos chamar agora o travessão. No exemplo anterior, vimos um pequeno diálogo entre duas pessoas. Dessa forma, para representar num texto a alternância da fala dos personagens, usamos o travessão no começo da fala. Agora imagine uma peleja dessas. Você gosta de Giló? Gosto não. Gosta sim. Já disse que não. É claro que gosta. Gosto não. Vamos deixar essa história de Giló pra lá, porque tem outro jeito bastante comum de se usar o travessão. Ele pode servir como um recorte no meio do texto para dar uma pequena explicação. Por exemplo,
Acabei de ver José, o padeiro, e ele disse que tem pão fresquinho na padaria. Outro exemplo: meu sonho é conhecer Paris, a cidade-luz. Outra forma de atravessar as ideias no meio do texto para compor uma pequena explicação na mesma frase é usando os parênteses. Acabei de ver José, o padeiro, e ele disse que tem pão fresquinho na padaria. Meu sonho é conhecer Paris, a cidade-luz. Outra demonstração desse efeito: o inventor do avião, Santos Dumont, era brasileiro. Esse destaque no meio da frase cria uma pequena parada, quebrando o ritmo sequencial da mensagem. É, portanto, um tipo de pausa. E pausa no ritmo da leitura é a especialidade do nosso próximo convidado, a vírgula. Veja que o resultado é o mesmo se colocarmos vírgulas no lugar dos parênteses e travessões dos exemplos anteriores. As vírgulas também são usadas para separar itens comuns quando falamos de uma série de coisas. Por exemplo, eu gosto de manga, maçã, abacaxi, banana e uva. Mais um exemplo: eu já visitei São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e João Pessoa. Também usamos vírgulas em expressões típicas para quebrar um pouco o andamento da leitura da frase. Expressões como portanto, pois, afinal, aliás, por exemplo. Veja algumas demonstrações. Estou gripado, portanto, devo repousar. Outra: eu sou inteligente, pois eu estudo bastante. É como diria o filósofo René Descartes em sua famosa citação: eu penso, logo eu existo. As vírgulas, portanto, são pequenas pausas nas frases. Essas pausas são muito importantes para o contexto da mensagem, ou seja, o significado do que se quer expressar. Observe como o significado desses textos mudam completamente quando usamos ou deixamos de usar a pontuação. Não espere por mim. Não, espere por mim. Eu disse não, vá embora. Eu disse não vá embora. Assim sendo, toda vez que você fizer uma pausa na fala, quando for escrever, use vírgula nesse mesmo local. Aliás, voltemos a René Descartes para notar que as citações costumam ser colocadas entre aspas. Isso mesmo, aspas duplas também são sinais de pontuação e servem então para destacar frases inteiras, como as citações filosóficas, e ainda as falas dos personagens de uma história. Por exemplo, o lobo mau se aproximou e disse: "Olá, Chapeuzinho Vermelho." Igualmente podemos usar aspas em um pequeno trecho dentro de uma frase para criar um efeito. Por exemplo, uma ironia. Quem foi o anjinho que fez essa bagunça? Muito bem, e para encerrarmos, vamos trazer em cena os últimos 2 sinais de pontuação: 2 pontos e o ponto e vírgula. Usamos 2 pontos para criar uma pausa preparando algo a ser anunciado logo em seguida, que pode ser uma explicação, um resumo, uma série de coisas ou a conclusão do que estamos falando. Vejamos na prática. Então sua mãe disse: "Vá tomar banho." Finalmente, ele encontrou o que tanto procurava, o tesouro perdido. Mais um exemplo, 2 pontos. Estas são minhas melhores amigas, Madalena, Raquel e Joaquina. Note que os 2 pontos criam uma pausa na frase, entonando que ela vai ser continuada. Não é, portanto, o final da frase. Por isso que essa pontuação não exige que a continuação comece com uma letra maiúscula. No nosso último exemplo,
A letra M maiúscula se deve ao fato de se tratar de um nome próprio, Madalena. E finalmente, vamos ver a utilização do sinal ponto e vírgula, que é um pouco parecido com o sinal da vírgula, quando usamos para separar itens em uma listagem. Mas nesse caso, usamos ponto e vírgula precisamente quando, dentro de cada item dessa série que está sendo listada, houver uma pausa marcada com vírgula. Vamos ver. Esta é a minha família. Meu pai, José, minha mãe, Maria, minha irmã, Marta, meus irmãos, André e Tiago. Note que, se não fosse para detalhar os nomes dos parentes, os itens da listagem poderiam ser separados só com a vírgula. Esta é minha família. Meu pai, minha mãe, minha irmã, meus irmãos. Mas, com a vírgula fazendo as pausas explicativas, os itens precisam ser separados por ponto e vírgula. Ponto e vírgula é o sinal usado também em listas alinhadas. Veja só, primeiro item, segundo item, terceiro item. Nesse caso, o último item é encerrado com um ponto final. Outra forma do uso do ponto e vírgula é separar ideias adversas, contrárias, tipo frio e calor, postas uma ao lado da outra. Exemplo: muitos querem ter sucesso, poucos se esforçam para alcançá-lo. Os termos adversos aqui são muitos e poucos. Outro exemplo: uns choram, outros riem. Atenção! Não é o caso de usarmos ponto e vírgula se aí acrescentarmos uma conjunção, quer dizer, palavra ou expressão que liga uma ideia a outra. No primeiro caso, essa conjunção poderia ser porém. Muitos querem ter sucesso, porém poucos se esforçam para alcançá-lo. Note que o ponto e vírgula deu lugar a uma vírgula simples. No outro exemplo, uns choram, enquanto outros riem. Que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. E ponto final na matéria de hoje. Hã? Não, espere! Vamos trazer mais um sinal de pontuação de bônus. O sinal de reticências, que é o sinal gráfico representado por 3 pontinhos, usados para representar uma continuação de ideias que, entretanto, não está presente no texto. Assim, colocado no final da frase, indica que o texto deveria continuar, mas não continuou. Eu bem que poderia te responder, mas... Poderia, mas não vou. Posto no começo da frase, indica que está continuando uma ideia, algo que bem poderia ter sido colocado ali. Mas não está. Muitas vezes porque não é a parte importante. E assim o homem chegou à Lua. Note que a mensagem que interessa aqui não é como o homem chegou à Lua, mas que ele chegou lá. Outra maneira bem usual de aproveitarmos bem as reticências é em lugar das expressões assim por diante e etc., indicando que depois de listar alguns itens, a série continua, ou deveria continuar. Mas vamos deixar nas reticências. No entanto, esse não é o nosso ponto final, porque logo mais vem outros vídeos e outras coisas legais e instrutivas.